Bom, começamos então a nossa reunião aqui de terça-feira. Hoje, excepcionalmente, vai ocorrer na quinta. Vamos então começar a partilhar o material. Então, desejando inicialmente aqui boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Se não foi, então vamos partilhar o material. Bom, parece que estamos tendo um problema aqui. Agora que está aparecendo assim, agora que está aparecendo a janela. Está tendo hoje um delay muito grande aqui nesse sistema. Vamos ver se vai aparecer agora. Lista de exercícios. Ah, agora sim. De atraso, apareceu realmente. Essa aqui é uma comunicação rápida. Eu só separei alguns exercícios típicos e o resto demanda construções geométricas bastante complicadas. E isso eu vou deixar a cargo dos alunos. Eu separei apenas algumas da parte A, onde no número 1 nós temos o exercício mudar a integral cartesiana para coordenadas polares e resolver a integral polar. Então, as coordenadas polares, como é sabido, são x é r cosseno de θ, y é r seno de θ. Então, a integral da letra A é a integral com a variável interna y, dy, a variável externa dx, e ela se lê dessa forma. É a integral de 2 sobre 1 mais a raiz de x2 mais y2, calculada nesses limites, de y variando de menos raiz de 1 menos x2 até 0, e x variando de 0 a 1. Então, a primeira coisa que se deve fazer para ter uma noção mais concreta sobre a geometria do cálculo da integral é desenhar o domínio de integração. Então, no domínio de integração, nós vemos que a variável interna, que é y, varia entre esse arco de círculo. Entre esse arco de círculo, que é y é menos raiz de 1 menos x2, o círculo inteiro, naturalmente, seria x2 mais y2 igual a 1. Então, o arco de círculo vai de x igual a 0, né, até x igual a 1, é o arco de círculo negativo, que é dado por menos raiz de 1 menos x2, né, e sendo que o y, sendo a integral feita da forma usual, ou seja, na forma vertical, né, na forma vertical, sim, é chamado do tipo 1, né,
aqui. Então, a integral do tipo 1, ela é feita verticalmente, assim. A integral do tipo 1. Então, agora a transformação é feita de forma mais ou menos imediata. Então, nós reescrevemos a integral. Aí nós verificamos que nesse círculo aqui, o raio vai variar de 0 até 1. Enquanto o ângulo varia de... O ângulo nesse quarto quadrante, ele varia de θ menos π sobre 2 nesse extremo esquerdo, né, até θ igual a 0 na coincidência do eixo x, em cima do eixo x. Então, nós escrevemos imediatamente a integral com a nova região de integração escrita por coordenadas polares, transformando o integrando como 2, né? 2 sobre 1, o raiz de x2 mais y2, substituindo as coordenadas polares, fica simplesmente R2 e a raiz de R2 é R. Então, ele se transforma simplesmente em 1 mais R. E em cima nós sabemos que o elemento de área, dy dx, se transforma em R dr dθ. R dr dθ. E de modo que nós temos em cima simplesmente 2 vezes R dr dθ, e embaixo só 1 mais R. E os limites de integração são: a variável interna radial varia de 0 a 1, ou seja, desse ponto aqui até o limite do semicírculo, né, de 0 a 1, né, e o ângulo polar varia de menos π sobre 2 até mais π sobre 2. Agora o resto é colocar aqui as variáveis de integração. Então, nós temos aqui uma estratégia para inverter a integral. Nós pegamos esse 1 mais R, definimos como a variável auxiliar U. U passa a ser 1 mais R. De modo que o R passa a ser U menos 1 e o DU passa a ser DR. E essa integral aqui pode ser invertida, denominador com numerador, para facilitar a integração. Então, ela se torna agora 2 multiplica U menos 1, DU dθ, e varia nesses limites. Quando R valia de 0, U vale 1. Quando R valia 1, U vale 2. Então, o passo final é realizar essa integral. Para realizar essa integral, faz-se a divisão dos dois membros por U, ficamos com essa integral, com uma constante, e o outro membro 1 sobre U. Essas integrais são de realização imediata. Então, a primeira dá simplesmente U, variado entre os limites 1 e 2, e a segunda du sobre U, a log neperiano de U, também nos mesmos limites 1 e 2. Fazendo-se as variações dos limites, as variações numéricas, obtém, então, finalmente, o resultado do integrando sendo 1 menos log neperiano de 2 dθ. E resultando a última integral, em θ, de 0 a π sobre 2, que naturalmente dá π sobre 2. Vezes o 2 dá π, e multiplicado pela parte interna, chega-se ao resultado final. Π, que multiplica 1 menos log neperiano de 2. Então, o resultado é imediato. Bom, depois foi feita também a letra B. A letra B também como um exemplo do outro tipo de integral. Essa aqui foi feita no tipo 1, onde a integração ocorre verticalmente. E fizemos aqui a letra B,
onde a integração ocorre horizontalmente. Aqui a variável interna é x, a variável externa é y. Os limites são dados e a função é e elevado à raiz. Novamente, procedemos à mudança de coordenadas hiperpolares, né? E a integral se torna agora nesse formato. E elevado a e, né? E dx dy a gente já sabe que vira r dr dθ. E os limites, né? Os limites agora vão ter que ser vistos agora pelo redesenho da figura geométrica original. Na figura original, a variável x ela variava entre x igual a zero, né? X igual a zero, que é essa função, até x, a gente está indicando a seta escura, x, a função raiz de log neperiano de 2 ao quadrado menos y2. Na verdade, continua sendo um arco de círculo, né? E x varia de zero, né, até esse arco de círculo. Enquanto que o y varia de zero até log neperiano de 2. Então, uma vez passado para a coordenadas polares, os limites de integração são imediatos. O raio varia de zero, né, até o raio do círculo, que é log neperiano de 2, e o θ varia de zero, né, quando contato com o eixo x, até esse ponto onde toca o eixo y, 90 graus, π sobre 2. Então, em θ varia de 0 a π sobre 2, e o raio varia de 0 até log neperiano de 2. O resto é seguir o procedimento normal. A função se tornou e elevado a r, o resto aqui são os elementos de integração. E aí se faz primeiro a integração na variável interna, que é r, e obtém-se aqui as duas integrais. Aqui foi feita a integração por partes, né, onde a exponencial é considerada a derivada dela mesma. Então, o primeiro termo é simplesmente avaliar e elevado a r vezes r nos limites. E depois, como é usual na integração por partes, se toma o negativo da integral, do integrando, onde o segundo termo é derivado em relação a r. Derivado em relação a r dá 1, sobra só a integral da própria exponencial. A integral da própria exponencial é ela mesma, e, novamente, os limites ficam entre 0 e log neperiano de 2, de modo que resulta, após simplificações algébricas, no resultado esperado. π sobre 2, log neperiano de 4 menos 1. Então, sem maiores novidades. A questão fundamental no início é escrever o domínio de integração original, as variáveis x e y. E depois disso, fazer a transformação para coordenadas polares e reconhecer nas coordenadas polares quais são as variações das variáveis r e θ, que no caso aqui é evidente. R varia de 0 até o raio do círculo, e o θ varia de 0 até π sobre 2. Então, o resto é evidente. No item 2, temos alguns volumes de superfície. Então, na letra A, nós temos paraboloide z é 1 menos x2 menos y2, limitado abaixo pelo plano z igual a 0, ou seja, o plano xy. Então, a figura geométrica corresponde a essa que está aqui representada. Na parte de baixo, nós temos o plano xy, onde é a maior largura do paraboloide, x2 mais y2 igual a 1, e z é igual a 0, parte do limite inferior. E a parte superior, nós temos o pico do paraboloide, onde x2 mais y2 é igual a 1, e o z é igual a... o x2 e y2 ambos são 0, né? E o z é igual a 1. Então, x igual a y igual a 0, z é igual a 1.
Aqui a integral é direta. Nós temos πr2 é a área da base, vezes dz, se forma uma fatia, né, ao longo da área de seção do paraboloide, de base πr2, espessura dz. E depois, multiplicando por dr, que é a espessura do cilindro, se obtém, então, esse cilindro elementar que tem a propriedade que o raio vai variar, então, de... Aliás, não. Aqui se coloca o R, o R variando justamente de 0, né, até 1. Então, o raio varia de 0, né, até, no centro do paraboloide, até o limite, que é 1. Aí, agora, fazendo a inversão, substituindo o paraboloide colocado em forma coordenadas polares, se tem o paraboloide da forma Z igual a 1 menos R2. Então, esse R2 aqui a gente substitui simplesmente por menos Z e ficamos com a integral somente em Z e R. Então, e depois é feita somente a integração direta. Fazemos a integração na variável interna, Z2 sobre 2, substituindo todo esse termo interior dá meio. Depois variando dr com R variando de 0 a 1, nós temos, então, R variando de 0 a 1, tá, o próprio valor 1, vezes o π sobre 2, que é do passo anterior, sobra a área π sobre 2. Então, também é uma determinação bem imediata. Próximo passo, calcular algumas integrais triplas de volumes típicos de figura. Primeiro é o volume clássico da esfera, né? Esse aqui é um cálculo bem clássico. Nós dividimos a esfera num elemento de integração no volume, onde a parte lateral azimutal é dado por R seno de φ de θ, né? Onde R seno de φ é a projeção do raio nessa direção, né? Paralela, né? Paralela, praticamente horizontal. R de φ é a outra projeção, a outra dimensão, na direção do polar. E dr é a espessura. Então, o volume desse elemento da esfera elementar é simplesmente o produto desses três segmentos: dr, r de φ e r seno de φ de θ. É o que nós temos aqui. R2 seno de φ de θ dr. Aqui θ é o ângulo polar, que varia de 0 a 2π, e φ é o ângulo com o eixo z, que varia de 0 a π. Enquanto que o Rzinho varia de 0, né, até o limite do raio da esfera, que é Rzão. Então, nós temos a integral típica, né? Rzinho varia de 0 a Rzão, o θ variando de 0 a 2π e o φ variando de 0 a π. Agora, aqui são feitas as operações integrais convencionais. Primeiro, aqui, foi feita, bom, foi rearranjado aqui, colocar o R2 separado, depois foi feita a integral em φ, calculados os limites, depois nós sobramos uma integral em θ, aí foi feita a integral em θ e substituído os limites, acrescenta somente o fator 2π, menos 0, ou seja, 2π vezes 2, 4π,
E, finalmente, resta a integral em ER, né? R2dr dá R3 sobre 3. E substituindo pelo Rzão, dá o fator tradicional, 4/3 de πr3, que é a área clássica da esfera. Essa eu acho que não tem nada de excepcional. O próximo passo é o cone de altura H. Esse cone de altura H, ele já está no formato cujo dv já é o produto realmente R dz dr dθ. E se nós vemos que o cone é escrito como Z, H sobre A, H é a altura, A é o raio, a raiz de x2 mais y2, podemos escrever em coordenadas polares como HA sobre R. Então, quando o Rzinho varia de 0 a A, o Z varia de 0, né, até a altura Rzinho a A, até a altura H. Tá? Então, vemos que o Z varia de 0 até H, né, enquanto que o raio varia de 0, né, até o valor máximo, que é A. Então, nós vemos que, pela essa desigualdade, o Z varia nessa proporção. O Z tem que ser maior que H sobre A Rzinho e menor do que o Hzinho. Então, feito isso, podemos armar a integral tripla facilmente. Θ variando de 0 a 2π, variável polar. O R variando de 0 a A. E o Z variando nessa proporção que a gente obteve. H sobre A Rzinho até Hzinho. Agora, aqui são feitas as operações usuais de integração. Primeiro, foi feita aqui a integral em θ, resultou só em 2π, e depois é feita a integral em Z. A integral em Z também é trivial, resultou em HR em HR2dr, né? E, finalmente, é feita a integral em dr, que faltou um parêntese, aqui, faltou um parêntese. Tá? Então, a última integral em dr, né, feita da forma usual e substituído os limites, 0 a A, e feita a simplificação algébrica, se obter o valor convencional, 1/3 de π h ao quadrado, que é a área do cone, né, representado pela função raiz de x2 mais y2, ou h sobre A vezes a variável R. E, por fim, nós temos uma pirâmide quadrada de lado A e altura H. Aqui a gente vai usar uma integral simples, que fica como exercício expressar depois em termos de integrais triplas. A gente usa o artifício de projetar a área de seção, e lá no fundo é Azinho ao quadrado, tá? Numa altura qualquer, y em relação ao topo. Tá? Então, a gente vai pegar a distância vertical do topo, tá? E vamos ver a área de seção numa altura h menos y. Então, y aqui vai ser a distância entre o topo e uma distância em uma altura qualquer. Então, y vai ser tomado como a distância entre o topo e uma a gente vai considerar então essa altura aqui, ó, h menos y. Então, quando o y for 0, a gente está exatamente no topo.
Quando y for h, a gente está lá no chão. E a gente vai pegar simplesmente, ó, nessa altura aqui, qual é o valor proporcional da área de seção desse quadradinho aqui. Esse quadradinho aqui da pirâmide, ele vai ter um lado AY. Então, a gente pode fazer essa proporção simplesmente pegando o quanto a área de seção é reduzida à medida que a pirâmide se vai percorrendo a altura da pirâmide. Então, a gente observa por proporção direta que a área de seção quadrada, nessa altura h menos y, é dado simplesmente por AY, é a razão entre a distância do topo até o ponto, até essa altura h menos y, e vezes o azinho. De modo que essa área de seção, quando o y é igual a h, ou seja, o y estiver no chão, a área de seção é o próprio azinho. Quando o y estiver lá no topo, y for zero, a área de seção é zero. Então, essa área de seção vai variando do quadrado total de baixo até um quadradinho zero lá em cima. Agora, o elemento de volume, então, se torna o quê? Se torna simplesmente essa área de seção, né, vezes a espessura. A espessura aqui que vai ser, essa espessura aqui é simplesmente dy. A espessura é dy. Então, o volume dessa partezinha, desse quadradinho, o volume desse quadradinho elementar, volume do quadrado elementar, é simplesmente AY quadrado vezes dy. Agora, para obter o volume total da pirâmide, basta fazer a integração na variável y, que é a variável central. Então, nós temos o volume AY quadrado, que é y sobre h ao quadrado, vezes dy. O y variando de 0 até h. E aí, feita aqui a integração da variável y, resta constante, ó, A2, H2 são constantes, y quadrado integrado dá y3 sobre 3, variado de 0 a H0. Então, substituindo o valor, obtivemos, então, 1/3 da área do lado da pirâmide, do A ao quadrado, vezes a altura da pirâmide. Então, aí fica para o aluno o exercício de expressar isso como integral tripla, que teria que fazer mais uma subdivisão aqui. Eu pegar esse volume, a gente pegou um volume inteiro aqui, e expressar como uma integral dupla, né, em duas coordenadas aqui, por exemplo, x e y, para obter esse volume alimentar com a integral dupla, e depois da integral dupla com o volume alimentar, você fazer mais uma integração para completar a integral tripla, e aí, assim, finalmente, eu reobter o resultado correto, que é 1/3 de AH. Okay? Então é isso. Por hoje, somente essas dicas. Existem outros problemas que estão na lista que devem ser feitos dessa forma semelhante, mas o primeiro passo é fazer um desenho geométrico muito bem feito, para que se possa, a partir do desenho geométrico, tentar delimitar o volume, o domínio de integração, e do domínio de integração se possa perceber como é que as variáveis transformadas, né, assumem os valores respectivos. Ok? Então, vamos encerrar por aqui. Nos encontramos na próxima aula, que será na 2 semanas depois da terça 23. Ok?
Então, até lá. Então, aqui vou desejar, como sempre, boa noite a todos. Agora parece que está funcionando. E encerrar por aqui a gravação. Até lá, então.